batom é um dos cosméticos mais antigos da história, possuindo seus primeiros registros do tempo dos egípcios, uma época onde as mulheres costumavam enfeitar-se com pedras semi-preciosas em torno dos lábios e olhos. É possível dizer que o cosmético passou por muitas fases. Antes apenas uma ferramenta de embelezamento ou de distinção de castas, tornou-se também símbolo de rebelião. Independente do período, entender mais sobre a história do batom é também uma forma de conhecer a história da mulher. Sobretudo, o hábito de aplicar batom é um dos mais antigos do universo quando se fala na ornamentação feminina. Ainda existem certas especulações em relação ao exato momento em que o cosmético surgiu. Alguns, por exemplo, afirmam que ele surgiu entre os povos sumérios em 3500 a.C. e outros acreditam que seu nascimento deu-se entre as classes do Egito Antigo. Seja como for, o batom ia muito além do enfeite, sendo um dia até mesmo utilizado para identificar castas. Um dos primeiros registros de uso do batom foi avistada em um busto de Nefertiti, a estátua que está no Museu de Berlim, na Alemanha. Ela apresenta os lábios da rainha pintados, bem como os olhos bem definidos com o cajal. Todavia, Cleópatra também era comumente representada utilizando batom, que era feito por meio de corantes. Já na Grécia Antiga, as mulheres faziam seus cosméticos por meio de produtos naturais. Era utilizada uma raiz vermelha misturada com cera de mel, dando aos lábios um aspecto hidratado. Na alta classe do Egito, o batom era feito com púrpura de Tiro, uma tinta raríssima na cidade fenícia de Tiro. Na Grécia, todavia, mulheres respeitosas não eram autorizadas a passar batom. O hábito era reservado às prostitutas, algo que as distinguia nas ruas. Na época, a primeira lei relacionada ao batom foi promulgada, de que as prostitutas podiam ser punidas caso não utilizassem batom para se identificarem. Na Roma Antiga, porém, a situação já havia melhorado consideravelmente. Mesmo que o batom fosse constituído de uma quantidade quase fatal de ingredientes tóxicos, era utilizado por ambos os sexos, de forma que a classe social pudesse ser distinguida. O cosmético, no período medieval, foi alvo de muita controvérsia. Por um lado, o batom era condenado pelos religiosos, insistindo que ele desafiava Deus e sua obra. Por outro, seu uso já havia muito sido estabelecido, algo que distinguia as classes sociais. As mulheres da alta sociedade da região da atual Itália, por exemplo, utilizavam o rosa choque, enquanto as classes inferiores eram vistas como a cor vermelha. Durante esse período, o governo britânico aprovou uma lei que proibia o batom. O cosmético era responsável por seduzir homens, algo que podia fazer com que as mulheres fossem julgadas até mesmo por bruxaria. Além disso, determinados estados norte-americanos também acataram aos ideais, certos de que mulheres que utilizavam batom durante algum momento do matrimônio podiam fazer com que ele fosse anulado. Todavia, na pré-revolução francesa, a moda do batom vermelho não foi perdida, pois ele auxiliava o aspecto da pele de porcelana. A rainha Vitória foi responsável por fazer o batom sair da moda durante o período de 1800 no mundo ocidental. Contudo, em 1860, o cosmético volta com toda a força, marcando o início do renascimento do uso do cosmético. Logo depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o batom virou até mesmo símbolo político. Campanhas publicitárias introduziam o cosmético como parte da propaganda política, criando produtos com nomes como Vermelho da Vitória. Esse era também um incentivo para que as mulheres continuassem comprando, mesmo em tempos difíceis. Na década de 1950, ficou marcada pelo ano de 1952, onde a marca Revlon lançou uma das campanhas publicitárias mais efetivas da história, a popular Fire and Ice.
Nela, a propaganda de páginas dupla possuía 15 perguntas que tinham como finalidade testar as leitoras. Assim seria possível descobrir se elas se encaixavam com o seu novo lançamento, o batom Dorian Leite. Todas queriam parecer estrelas como Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe, que sempre eram vistas com suas bocas vermelhas, tomando o cosmético muito desejável. Os anos 60 e 70 fizeram com que os números de vendas de batom vermelho decaíssem consideravelmente. Nesse sentido, é possível justificar a queda pelo movimento hippie, que pregava uma aparência mais natural, enquanto grupos feministas acusavam o batom vermelho de ser nada mais que uma ferramenta para o prazer masculino. A volta do glamour da era do disco recuperou a popularidade do produto, mas na cor cereja e com bastante gloss. Subculturas como o punk e o rock também trouxeram de volta o uso de cores escuras. Por fim, em 1980, a popularidade dos lábios extremamente vermelhos voltou a todo vapor. Não há como não lembrar de Madonna em seus primeiros anos de fama, com sua boca sempre pintada. Todavia, os anos 90 instigaram a tendência dos tons nudes, bem como tons de marrom. Com o fim do milênio, a nova cor preferida era qualquer uma que combinasse com o humor e a aparência da mulher. Agora algumas curiosidades sobre a história do batom. Uma das mulheres da antiguidade que mais popularizou o uso do batom foi a faraó Cleópatra, que utilizava besouros de carmim esmagados para pintar os lábios, deixando-os com um tom vibrante. Além disso, a rainha Elizabeth I também lançou a moda do batom vermelho em sua corte durante o século XVI. Ela e as senhoras da realeza pintavam os lábios com cera de abelha e mercúrio vermelho. Vocês sabiam que existe até mesmo um estudo que diz que mulheres comem cerca de 4 a 6 quilos de batom ao longo da vida ao lamber os lábios? O parlamento britânico, em 1770, aprovou uma lei que condenava as mulheres por bruxaria a usarem batom vermelho. Em certos períodos da história, abominavam o batom, ao passo que, durante a Idade de Ouro Islâmica, o médico Ibn Abu inventou o batom sólido. Por outro lado, em 1930, o maquiador da celebridade Max Factor inventou o brilho dos lábios. E, por fim, em 1950, o primeiro batom de longa duração da história foi desenvolvido pelo cientista americano Hazel Bishop. Além disso, o produto também não manchava. E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre a história do batom? Curioso, né? Então é isso. Tenha um bom dia, um beijo no coração e fique com Deus.